E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, o Trono da Graça. Se eu lhe perguntasse por que você não passa mais tempo orando e conversando com Deus, me pergunto como responderia isso. Ou se perguntasse por que sua intimidade e seu relacionamento com Ele mais íntimo e por que não é mais significativo e mais recompensador do que é? Bem, pode haver muitas razões, mas acredito que uma das principais é que não o conhecemos, não o compreendemos. E quando falamos em nos aproximar dele em oração, como você visualiza isso? O que você pensa quando fala em se aproximar de Deus em oração, conversar com Ele? E quando a Bíblia fala sobre o trono de Deus, o que você pensa? Pensa em algo muito distante, em algum lugar neste azul etéreo? E tem alguém sentado nesse trono? O que você pensa quando a Bíblia fala sobre se aproximar do trono da graça? Bem, acredito, se entendêssemos quem Deus é, como Ele realmente é, o que significa realmente nos aproximarmos dEle, nos aproximaríamos com mais frequência. Falaríamos com Ele com muito mais frequência, nosso relacionamento com Ele seria muito mais íntimo, sentiríamos uma maior intimidade com Ele, uma maior alegria nele, um senso de realização e contentamento e força e poder. Nossa fé seria mais forte, nossa confiança maior se entendêssemos quem é esse Deus a quem vamos e o que Ele quer dizer quando diz que podemos nos aproximar dele em tempo de tribulação e encontrar graça em tempo de necessidade. Quero que abra, por favor, em Hebreus capítulo 4. E o título desta mensagem é o Trono da Graça. E é um trono a qual todos nós, em algum momento ou outro, como crentes, muitas vezes, eu espero, nos aproximarmos dele. E algumas pessoas que pensam que estão se aproximando e obtendo resposta para a oração, não estão. Porque a porta está fechada por causa de seu relacionamento com Deus. Então quero que olhemos esta passagem. Vejamos o que ele diz. E se você começar comigo no verso 14, no 4º capítulo de Hebreus, ele diz: Visto que, falando de Cristo, temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Ouça isso. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Essa é a maneira dele dizer: olha, aquele com quem está falando é alguém que entende por onde você passou, onde você está e as coisas que vai enfrentar. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Agora, o que é essa ideia de trono? Quando ele fala sobre o trono da graça, a que ele está se referindo aqui? Bem, quando pensamos em um trono, pensamos em realeza, pensamos em poder, pensamos em autoridade, pensamos em termos de dignidade. Então, o que ele está dizendo é que Deus, nosso Pai Celestial, está sentado em um trono. Dignidade, realeza, poder, autoridade. Aqui está o cabeça de toda a raça humana. Deus Todo-Poderoso sentado em seu trono. E vai se lembrar, no capítulo 8 de Romanos, se abrir lá por um momento, capítulo 8 de Romanos, ele nos lembra de quem está sentado com o Pai. E o que ele está fazendo? Ele diz no verso 34 que Jesus Cristo, que está à direita de Deus, assentado ali intercedendo por nós. Então, no trono de Deus estão Deus Pai e Deus seu Filho. Então, o trono de Deus é um lugar de posição, de poder. Quero que você volte, por favor, para Isaías capítulo 6 por um momento, porque Isaías, no 6º capítulo, nos dá a melhor descrição no Antigo Testamento do trono de Deus. E Isaías nos diz aqui o que ele viu. Ele diz no 6º capítulo, começando no verso 1, ouça isso. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam acima dele, ou seja, esses seres angelicais. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. E um clamava ao outro, dizendo:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E Isaías diz, ao ver isso, os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então ele disse, quando vi isso, então disse eu, ai de mim! Estou perdido porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins ele diz, voou, para ele trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois Isaías diz, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me que envia-me a mim. Que eu quero que você note é isto. Quando ele, na presença do Todo-Poderoso Deus, olhou para este trono de santidade, sua primeira reação foi, ai de mim! Ou seja, ele sentiu seu próprio pecado e sua própria condenação. E aqui nesta passagem ele diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, não de julgamento, não de santidade, nem mesmo um trono da glória e do temor, da maravilha e da majestade de Deus, mas sim um trono de graça, onde ele diz que encontraremos misericórdia e ajuda quando precisarmos. Agora quero que pensem em algo. Como você e eu reagiríamos à santidade de Deus se não houvesse graça? Se você e eu tivéssemos que vir diante da presença de Deus cada vez, apenas para encarar um Deus santo, um Deus que julgará e condenará toda a injustiça e todas as coisas impuras. Como seria se viéssemos a um Deus em sua majestade, poder e temor e maravilha? Como viríamos? Viríamos como um sentimento de medo ou um sentimento de um pouco de ansiedade? Ou viríamos com um sentimento de indignos e sem saber como seríamos aceitos? Porque se você pensar no julgamento, na condenação da santidade, e na imponência da sua presença, eu não creio que nenhum de nós possa conceber como nós nos sentiremos e o que sentiremos quando estivermos na presença de Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, quando ele fala do julgamento dos cristãos, ele diz que seremos julgados como que pelo fogo, e quando estivermos na presença de Cristo, no tribunal dele prestando conta de nossas vidas, como será a sensação de estar na presença de um Deus santo? Bem, vivemos em uma época tão absolutamente profana e irreverente que perdemos todo o senso da santidade de Deus. Somos muito irreverentes sobre muitas coisas. Então, cada geração parece que entra em um estilo de vida onde as coisas são menos santas e mais irreverentes do que nunca. Então, quando pensamos em termos de um Deus santo e um Deus justo, e ouvimos pessoas falarem, bem, é só você falar com o cara lá de cima e, sabe, é só falar com Deus e, de qualquer jeito, qualquer pessoa, de qualquer forma, pode falar com Deus. Não é o que a Bíblia diz. E no Antigo Testamento, se pensar na forma sagrada e na santidade com que eles entravam na presença de Deus, lembra? No tabernáculo e no templo, o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e no propiciatório sobre a Arca da Aliança, que era um símbolo da presença de Deus, e a própria ideia da presença de Deus, um Deus de justiça e santidade, um Deus de glória, eles nem mesmo tentariam passar por aquele véu para o Santo dos Santos, e mesmo o sumo sacerdote, nomeado por Deus, podia ir apenas uma vez por ano, e, se ele violasse as regras, Deus o fazia cair morto. Vê, Deus pretendia que eles aprendessem a lição de sua santidade, e é por isso que ele deu o tabernáculo, o Santo dos Santos e o templo com o Santo dos Santos, porque Deus estava no processo de ensiná-los sua santidade, sua retidão e sua justiça e seu julgamento. Mas o que houve? Quando Jesus Cristo foi crucificado, você lembra? A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Como? De cima para baixo, Deus o abriu para dizer agora, todos os homens podem ter acesso ao Todo-Poderoso Deus. Então ele diz nessa passagem que você e eu temos o privilégio de vir a quê? De vir a um trono de graça. Porque isso quer dizer que você e eu temos a oportunidade de vir à presença do Todo-Poderoso Deus. E isso se tornou possível se você se lembrar, ele diz neste verso 14, que você e eu temos um grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Como e por quê? Porque Deus passaria de uma situação onde
O símbolo de sua presença era tão sagrado e tão santo que ninguém, exceto o sumo sacerdote nomeado, podia vir. Então, de repente, ele diz que qualquer um e todas as pessoas podem ver a presença de Deus. Porque quando Jesus morreu, eis o que ele fez. Ele tomou a dívida do pecado do mundo sobre ele, na cruz. E o que ele fez? Ele tirou nossa culpa. E aqueles de nós que recebem Jesus Cristo como Salvador pessoal foram agora revestidos da justiça de Cristo. Ele diz, agora você e eu estamos vivendo e reinando em justiça porque Deus fez algo dentro de nós que é tão absolutamente dramático. Ele nos mudou tanto que até mesmo ele diz que nos tornamos santos. Ou seja, somos santificados à sua vista. Ouça com atenção. Nem sempre agimos de forma santa, nosso comportamento pode não ser santo, nossa conduta pode não ser, mas ele diz que dentro de nós, aquilo que habita em nós é santo. Ele o chama de o Espírito Santo. Jesus Cristo diz, eu estou em vocês, vocês estão em mim. Somos os filhos e filhas de um Deus que é santo. Embora nossa conduta, nosso comportamento exterior nem sempre sejam assim, mas por dentro, somos os filhos santos de Deus. E essa é a obra de Cristo e sem ele, é por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, isto é, vem a ele para a salvação, nem podem vir à sua presença fazendo pedidos sem ele. A menos que seja um pecador, desejando ser salvo pela graça de Deus e reconhecendo isso. Então, quando você olha para este trono, estamos falando de um trono de graça, ouça. No trono da graça, Deus não está dispensando julgamento e condenação. Ele não está lá para nos lembrar de nosso pecado, nossa malvadeza e vileza, mas sim para nos lembrar do que seu Filho fez por nós. E que ele é um Deus justo e santo de fato, mas ele é um Deus de graça. No trono da graça, Deus está dispensando amor, misericórdia e bondade e benignidade. Não significa que ele não nos lembra de nossa pecaminosidade, não significa isso. Temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós para nos convencer de nosso pecado. Mas ele diz, venham ao trono da graça, onde vai encontrar misericórdia e ajuda na necessidade. Agora, vamos pensar nisso por um momento. Ele diz, você e eu somos encorajados a vir a este trono da graça. Ele diz, cheguemos, pois, com confiança, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Deus tornou possível para você e eu nos aproximarmos de seu trono, bem onde estamos. Porque não estamos falando de ir a algum lugar e entrar em algum lugar. Estamos falando de um relacionamento. O trono da graça simboliza a presença de Deus, onde falamos com Ele, onde temos comunhão com Ele. Vê, Deus não quer que apenas venhamos a Ele pedindo algo dele o tempo todo. O objetivo final de Deus para nós é a intimidade. Nos conformando à sua semelhança, quanto mais nos conformamos a ela, mais íntimos vamos querer ser com Ele, mais desejaremos estar com Ele e ser como Ele. E nós iremos querer vir muitas vezes, quando estivermos crescendo, em nosso relacionamento íntimo com Ele. Então ele diz, cheguemos, pois, com confiança a este trono da graça. Agora, é porque somos dignos disso? Não, é do que se trata a graça. Não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com o que Jesus fez na cruz para tornar isso possível. Por isso que fico enfatizando o sangue do Senhor Jesus Cristo, porque sem o derramamento de sangue, não há perdão de pecados, sem derramamento de sangue, não há absolutamente nenhum acesso a Deus. E quando Cristo morreu na cruz, o que ele fez? A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado, de alto a baixo, ele abriu as portas de acesso a Deus para que qualquer um que queira vir a ele, que esteja disposto a vir, disposto a entrar em seu caminho, que é por seu Filho Jesus Cristo, tem acesso ao Pai. Agora, veja isso. Quando ele diz que devemos vir, ele diz que devemos vir com ousadia, veja isso. Ele diz, cheguemos, pois, com confiança, isto é, com ousadia, ao trono da graça. O que isso não significa? Vou dizer o que não significa. Não significa apenas vir sem reverência, casualmente, rudemente, usando uma linguagem grosseira. Bem, Deus, você sabe, somos amigos. Sabe, nós somos amigos. Mas, meu amigo, ouça, não faz diferença quão bem você o conhece. Quero te lembrar de algo. Quanto mais você o conhecer, mais reverente você vai ser. E acho que há um terrível senso de reverência, mesmo no corpo de Cristo hoje. Há uma irreverência com Deus, porque vivemos em uma sociedade que é tão profana e tão irreverente e tem tão pouco respeito por qualquer coisa que seja divina e santa.
Se não tomarmos cuidado, podemos absorver a atitude do mundo, chamamos isso de estar relaxado. Como chamamos, dizemos só relaxe, só seja casual. Bem, posso estar relaxado, ser casual, mas vou te dizer uma coisa. Sou cristão há 40 anos e quanto mais eu conheço a Deus, quando estou em oração, em sua presença, sou mais reverente, mais consciente da sua presença, mais consciente de quem Ele é, mais do que nunca em minha vida. E eu penso, espero e oro que o corpo de Cristo mude de sua casualidade para um senso da justiça e da santidade do poder do Deus Todo-Poderoso. E uma vez que começamos a compreender quem é este Deus Pai, sentiremos que Ele é um Deus de santidade e justiça, mas Ele também é um Deus de um tão grande amor. É assim que devemos vir a Ele. Quando Ele diz vir a Ele com ousadia, o que quer dizer? Significa que posso vir a Ele sem medo. Você diz, espera um minuto, suponha que tenha pecado. Você não tem motivos para ter medo? Não. Por que não? Isso não é uma irreverência? Não. Por que não? Bem, está me dizendo que se você pecou contra Ele, não vem a Ele com medo? Não. Entende? Quando a Bíblia diz que devemos temer a Deus, significa temor de reverência. Eu o reverencio. Estou disposto a me curvar diante dele e reconhecer que Ele é o meu Deus. E não há ninguém como Ele em lugar algum. E Ele merece toda a minha fidelidade, toda a minha lealdade, toda a minha devoção, tudo o que tenho. Sim, Ele é Deus. Mas viemos a Ele como filhos, não com medo. Ele diz, venham com ousadia ao trono da graça. Ousadia ao trono da graça. Ou seja, devo ir sem medo. Posso vir, ouça, eu posso vir a Ele sem medo, portanto, posso vir a Ele com confiança. Venho com ousadia ao trono da graça. Em que minha confiança está baseada? Se baseia no verso 15, no livro de Hebreus, veja. Ele diz, porque não temos um sumo sacerdote, falando de Cristo, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, nosso pecado, mas um que foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Quando você e eu viemos ao trono da graça, para ter comunhão com Ele, falar sobre nossas necessidades, onde estamos na vida, o que quer que esteja acontecendo, Ele diz, podemos vir com ousadia, com confiança, por quê? Porque, ouça, embora Deus seja santo e justo, e mesmo que um dia desses Ele vá condenar e julgar, nós viemos a Ele como filhos de Deus. Viemos a Ele por meio do sangue de seu Filho Jesus Cristo. Viemos a Ele como aqueles que foram redimidos, limpos, sendo purificados continuamente pelo sangue de Cristo. E assim, portanto, temos o privilégio de vir sem medo. Temos o privilégio de vir, como Ele diz, com ousadia diante dEle. Temos o privilégio de vir pedindo grandes bênçãos. Ele é Deus nosso Pai, o Deus onipotente. Quando fazemos grandes pedidos, nós honramos sua onipotência e seu amor. Muitas vezes pedimos coisas pequenas, porque temos medo de pedir coisas grandes, não nos sentimos dignos de pedir coisas grandes. Ouça, Ele não disse vem ao trono da dignidade, sim vem ao trono da graça. E graça é a bondade e a benignidade de Deus sobre nós, sem levar em conta o mérito e valor de nossa parte, apesar do que merecemos. É disso que se trata a graça. É o tipo de trono a qual estamos vindo. Esse é o tipo de Deus que nos aproximamos. Sem medo, Ele diz com confiança, pedindo grandes bênçãos, e ouça isso. Ele diz vir com frequência. Essa é a implicação. Esta é a implicação desta frase quando Ele diz, portanto, cheguemos, pois, com confiança. Presente e contínuo. Cheguemos novamente. E de novo, e de novo, e de novo. Com que frequência você acha que Deus quer que você venha a Ele para comunhão e oração? Eu creio que o coração de Deus deseja que você e eu andemos em contínua comunhão com Ele, falando com Ele continuamente, em meio ao nosso trabalho, em meio à nossa adoração, à nossa igreja, em meio ao que quer que esteja acontecendo. Deus deseja comunhão contínua e conversa contínua e um senso contínuo de unidade e consciência de sua presença. Com mais frequência, graças a Deus, podemos ir a qualquer hora. Não tenho que agendar uma hora. Quer saber? Não há uma multidão, não temos que esperar na fila. Sempre acesso instantâneo. Essa é uma das maiores riquezas da graça de Deus, que você e eu temos acesso instantâneo à sua presença. Percebe? Este Deus de graça nos ama tanto que Ele diz, venham. Ele diz, eu quero que vocês venham, vocês têm acesso, venham.
Ele é um Deus de graça e ele diz que seu trono é o trono da graça. Aqui está ele dispensando amor e bondade, misericórdia, benignidade e perdão para os seus filhos. E embora ele seja um Deus santo, e embora devamos ir a ele em um senso de reverência e temor, também viemos como filhos a um pai, filhas a um pai. Pessoalmente, quando penso em vir a Deus em oração, eu sempre penso nisso de duas maneiras. Eu venho a ele em primeiro lugar como um filho a um pai. Em segundo lugar, como um servo ao meu Senhor. Agora, veja dessa forma. É assim que devemos nos aproximar dele. Agora, o que podemos esperar? Quando viemos ao trono da graça, quando viemos falando com ele, conversando com ele, o que podemos esperar? Bem, vamos olhar para essas duas palavras, misericórdia e graça. Não são sinônimas, às vezes. Achamos que são, mas não são. Alguém colocou desta forma, que misericórdia é o coração de Deus e graça é a mão de Deus. Que na misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos na misericórdia. Na graça, Ele nos dá o que não merecemos. Então, quando você pensa em termos de misericórdia e graça, misericórdia lida com meus fracassos passados, graça lida com meu trabalho presente e o futuro, ou seja, o que eu preciso agora. Então, enquanto a misericórdia pode simbolizar o coração de Deus, graça é a mão de Deus, vindo a Ele para ajuda em tempo de necessidade. Vou dizer isso de novo. Misericórdia, na misericórdia, Deus não nos dá o que nós merecemos. E na graça, Ele nos dá o que não merecemos. Esse é o tipo de Pai Celestial que Ele é. Ele está nos encorajando a vir a este trono da graça. Ele diz para que você possa receber duas coisas, misericórdia e, ouça, possa encontrar graça para ajudar em tempo de necessidade. Agora, meu amigo, ouça-me. Você pode ser tão bom quanto sabe ser e pode fazer todas as coisas certas que sabe fazer na vida, pode ser uma pessoa muito religiosa, mas quero lhe dizer, até que Jesus Cristo se torne seu Salvador, pela fé naquilo que Ele fez na cruz, você não tem acesso a Deus para vir a Ele pedindo ajuda na necessidade. Primeiramente, você tem que ser um filho. Percebe? E é por isso que Ele se chama Deus o Pai. E aqueles de nós que são seus filhos, somos seus filhos, criados em Cristo Jesus. Ele diz, somos seus filhos porque fomos adotados no reino. Nós nascemos de novo, este novo nascimento nos fez filhos de Deus. E ele diz que antes de você se tornar um filho de Deus, estava alienado de Deus, separado de Deus, longe de Deus, na cegueira, na escuridão e na morte, sem relacionamento com Deus. Mas percebe, é por isso que Jesus veio. Ele veio para cuidar do nosso pecado, para que pudéssemos olhar para o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nos olhos, com confiança e ousadia e segurança, vindo a Ele de novo, como filhos e filhas de um Pai, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus dos céus e da terra. Ele diz que viemos a Ele, onde encontramos misericórdia. É como você foi salvo. Deus foi misericordioso com cada um de nós. Mas ouça algo mais, ele diz que pode encontrar misericórdia, mas ele diz que há algo mais que pode encontrar. E graça para ajudar em tempo de necessidade. Ouça, essa frase, em tempo de necessidade, literalmente quer dizer, se colocarmos em nossa terminologia, literalmente significa no último minuto. Que possamos encontrar graça para ajudar no último minuto. Você diz, espere um minuto, quer dizer que Deus vai esperar até o último minuto? Não. Mas eis o que Ele faz, essa é coisa maravilhosa sobre Deus. O que significa que, ouça isso, quando eu tenho uma necessidade, Deus vai suprir essa necessidade quando ela surgir. Porque, percebe, como filhos de Deus, tudo o que temos que fazer é pensar, Pai, nosso acesso é instantâneo. Por exemplo, de repente você é tentado. O que acontece? Querido Deus, instantaneamente, você e eu temos ajuda. Ouça isso, divina, sobrenatural, adequada, suficiente, ajuda suficiente naquele exato momento para lidar com aquele exato problema. Ele diz, venham ao trono da graça. Encontrem misericórdia e ajuda em tempo de necessidade. Então vou perguntar o que você precisa. É algo material? Você vai encontrar no trono da graça. É emocional? É alguma coisa espiritual acontecendo em sua vida? É perdão? É consolo? É encorajamento? É o que o Pai levantaria o fardo? Seja lá o que for.
Ele diz nessa passagem: quero encorajar você para fazer disso seu hábito diário e muitas vezes ao dia. Vir ao trono da graça, onde vai encontrar misericórdia, ajuda, graça, bondade, amor imerecido do Pai, para ajudá-lo em tempo de necessidade. Pai, te agradecemos por seres tão paciente conosco e lutamos para aprender quem Tu és, lutamos em nosso relacionamento às vezes. Te agradecemos por chamares de trono da graça, misericórdia e graça, lugar onde podemos encontrar ajuda na necessidade. E eu oro para que cada pessoa que ouve esta mensagem perceba que nenhum pecado é tão grande diante de Ti para o perdão, porque o sangue de Jesus Cristo cobriu tudo no Calvário. E nenhum fardo é pesado demais para ergueres, nenhuma tristeza é profunda demais para confortares, e nenhuma dor é tão dolorosa que não possa curá-la. Queremos apenas te agradecer por seres um Deus de graça, bondade, amor e misericórdia. Coloca dentro de nosso coração um desejo profundo e ardente de Te conhecer, para que nosso relacionamento de amor seja o que Tu queres que seja. E oro assim em nome do Salvador. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. A paz de Deus é tranquilidade e quietude da alma, é a garantia de que não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, tudo está seguro. A paz não é determinada pelas circunstâncias, nem é uma questão de acaso, é uma questão de escolha. Em um mundo cheio de ruídos e incerteza, você pode descobrir uma paz que não pode ser abalada. Obtenha seu novo livreto gratuito Peaceful and Still, um guia para vivenciar o descanso de Deus em uma era ansiosa. Minha fé deve estar baseada na palavra de Deus. O que a Bíblia diz? No princípio, Deus criou estas palavras como fundamento de tudo. A santa palavra de Deus é inestimável na vida de um discípulo de Jesus. As Sagradas Escrituras são aquilo que nós, como seguidores de Jesus, baseamos nossas vidas. Por isso é imperativo que amemos a sua palavra. Isso não é apenas uma fumaça e espelho, isso é realidade. Você não tem como escapar de ver Jesus em todos os lugares na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o Criador dos céus e da terra nos acolhe. Ele é o Messias tão esperado. Isso é grandioso. Você e eu devemos desenvolver esse relacionamento contínuo, íntimo, maravilhoso, empolgante, satisfatório, indescritível, incomparável com Deus pessoal. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações fiéis e suas ofertas.